Olá, meus queridos irmãos, eu saúdo com a paz do Senhor Jesus. Espero que vocês estejam bem neste dia maravilhoso. Que Deus possa estar te coroando de grandes e ricas bênçãos. Em nome de Jesus, nós estamos ainda impactados com o culto de Santa Ceia, que foi uma grande bênção na noite de domingo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós estamos hoje dando continuidade e conclusão ao assunto referente ao grande personagem da Bíblia, um dos grandes personagens da Bíblia, Josué. Nós falamos de Josué, o conquistador de Canaã, o homem que Deus designou, o homem que Deus escolheu para a conquista da terra de Canaã, para fazer a travessia do Rio Jordão e botar os pés na terra que o Senhor havia prometido dar a Abraão e a seu povo. Aleluia! E nós, para a reflexão, nós lemos o texto de Josué 24:15, que é o nosso texto áureo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o nosso texto da lição está em Josué 1, do versículo 1 ao 18, para nós relembrarmos. É muito importante, querido irmão e querida irmã, que você anote todos os versículos que eu cito aqui neste estudo, irmão, para que você fique por dentro, você não fique perdido na história de cada personagem, né? Nós tivemos aqui a leitura complementar, que está em Deuteronômio capítulo 31, versos 1 ao 8. Para a nossa leitura, nós tivemos o objetivo da nossa lição, que é aprender que a obediência à palavra de Deus foi o meio pelo qual as promessas de Deus se cumpriram para Josué, né? Então nós devemos aprender que a obediência sobre a palavra de Deus nos faz alcançar as promessas. Assim como Josué, ele alcançou, nós também poderemos alcançar. Então nós falamos sobre Josué, aprendendo ao lado de Moisés. Ele andou com Moisés, ele foi o sucessor de Moisés. Ele não foi só sucessor, mas ele também era sobrinho de Moisés. Então nós aprendemos isso. Nós falamos sobre Josué e a palavra de Deus em Josué 1, versos 1 ao 9. Nós falamos sobre as promessas para Josué, os mandamentos para Josué e a vitória pela palavra. Hoje nós entraremos na parte 3, não é muito grande, não vai se estender o assunto. Nós vamos falar sobre Josué, a conquista de Canaã. Josué conquista Canaã. É interessante que a terra de Canaã, ela foi prometida para os israelitas ainda em Abraão, quando ainda nem havia nação. Deus prometeu que daria a eles, aquele povo, aquela terra como herança. Deus estava tirando Abraão daquela terra, levando ele para uma terra desconhecida, e eles retornariam agora e tomariam posse dessa terra que emanaria leite e mel, porque a terra seria trabalhada. E nesse período do povo crescer, dos 400 anos no Egito, Deus agora lhe daria uma terra que manava leite e mel, uma terra boa, uma terra frutífera, uma terra fértil, solo bem fértil, né? Porque a terra seria trabalhada nesse período. Olha como que Deus, em sua grande sabedoria, prepara tudo e todas as coisas. Tirou Abraão de lá, a nação de Israel veio a existir, ficou 400 anos no Egito, irmãos, quando Deus enviou Moisés aos 80 anos para libertar aquele povo. E nós vemos o cumprimento daquilo que Deus falou em Abraão, que ele daria aquela terra para o povo como herança. E isso se cumpre agora 400 e poucos anos depois. Mas Deus preparou a terra para que o povo gozasse dos benefícios daquela terra, para que eles tivessem o que comer, o que beber, tudo encontrariam naquela terra agora que Deus preparou, irmãos. Olha que interessante, Deus sempre prepara o melhor para nós. O que eu aprendo com isso, Deus sempre prepara o melhor. E às vezes Deus prepara uns caminhos um pouco incompreensível à nossa natureza humana, de entendermos determinadas coisas que nos alcançam, que acontece, mas Deus sempre ele tem um propósito em tudo e em todas as coisas. Israel, irmãos, eles rodearam essa terra, não sabiam que a terra era tão boa, deleitosa, né? Terra que manava leite e mel, e alcançaram essa terra. Louvado seja o nome do Senhor, né? E, meus irmãos, agora nós vamos entrar à conquista. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler, irmãos, é muito importante a gente
fazer a leitura para ficarmos bem identificados com o assunto. Josué 1. Abra aí, querido irmão, querida irmã. Nós vamos ler 8 versos, do 10 até o 18. Então Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo: passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo, dizendo: preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar este Jordão, para que entrem na terra que o Senhor Deus lhes dá, para que tomem posse dela. Josué falou aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembre-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo: o Senhor, seu Deus, está dando descanso a vocês e lhes dará esta terra. Que as mulheres de vocês, as crianças e o gado fiquem na terra que Moisés lhes deu, deste lado do Jordão. Mas vocês, todos os valentes, passarão armados na frente de seus irmãos e os ajudarão, até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês. E eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhes dá. Depois vocês poderão voltar a tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu por herança, deste lado do Jordão, perante o nascente sol. Eles responderam a Josué: tudo que você nos ordenou faremos, e aonde quer que você nos enviar, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Então somente esteja com você o Senhor, seu Deus, como esteve com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der e não obedecer às suas palavras em tudo que você lhe ordenar, será morto. Tão somente seja forte e corajoso. Aqui Deus, ele fala para Josué, irmãos, tomar as instruções. Ele dá instruções ao povo ali de como atravessar. E, meus amados, está agora a um passo de tomar Canaã, a terra prometida. Estão agora a um passo somente de tomarem posse das bênçãos prometidas, das bênçãos guardadas para o povo. Então, meus amados, Josué conquista Canaã. Deus usou Josué. Nós sabemos por que Moisés não entrou na terra prometida, né? Todos se perguntam, algumas pessoas às vezes não sabem, mas Deus disse para Moisés mandar sair água da rocha. Mas o povo estava tão cabeça quente, falando na cabeça de Moisés, falando não é pouco, falando muito. Moisés, ao invés de falar para sair a água da rocha, dar ordem, ele toca na rocha 2 vezes, porque o povo o induziu a errar diante de Deus. Então Moisés, ele agora não pôde entrar, mas ele avistou a terra prometida, a terra que Deus havia dado por herança a Israel lá em Abraão, amados. Ele não entrou na terra prometida, mas Josué, da geração que saiu do Egito, somente 2 permaneceram vivas para entrar. Foi a geração de Josué e a geração de Calebe. Toda aquela outra geração se desfez no deserto nos 40 anos. Agora, quem estava botando os pés deveria ser os netos, os filhos daqueles que saíram do Egito, que provavelmente alguns saíram já com a sua idade, um pouco, vamos dizer, 60, e chegaram aos 40 ou 90 anos ali e tal, e todos foram indo. Então, meus irmãos, para nós entendermos um pouco a história, né, de Israel, eu recomendo você, querido irmão, querida irmã, a fazer leitura no Antigo Testamento para você entender a história dessa nação, desse povo, porque muitas coisas que estão escritas na Bíblia, que se refere a Israel naqueles tempos, reflete ao Israel de hoje, que somos nós, porque nós somos os vencedores com Deus. O significado do nome Israel significa campeão, vencedor com Deus. Israel se tornou vencedor com Deus. Jacó, o seu nome foi trocado no Val de Jaboque, quando ele lutou com o anjo para ter a sua vida mudada. Aí Deus, ali através do anjo, pergunta seu nome. Ele diz: seu nome é Jacó. E diz: você não vai se chamar mais Jacó, mas seu nome será Israel, que tem a conotação, significado de vencedor, campeão com Deus. Então Deus muda a história. Olha como que Deus muda a história ao longo da história. Que interessante. E Deus mudou a história da nação de Israel, dando-lhes agora a terra prometida, que Deus disse a Abraão. Você pode ler
Na palavra que eu ministrei sobre aliança, a aliança abrâmica, Deus falou para Abraão sobre essa terra aqui que manava leite e mel, que ele daria a eles como posse, como herança. Mas como eu disse, naqueles tempos provavelmente a terra não deveria ser muito boa. Então Deus preparou a terra para a nação seria grande, numerosa, como Deus prometeu a Abraão. Olhe as estrelas dos céus, conte os grãos de areia do mar, assim será a nação que eu vou levantar de você. Então se cumpriu. Então isso é para nós entendermos, né? Por que Deus já não deu? Abraão viveu ali, cresceu ali naquela terra. Porque a terra não devia ser tão boa como era nos tempos de Israel, quando chegaram lá. Então Deus preparou tudo para que o povo deleitasse realmente naquela terra. Que houvesse paz, ou seja, descanso, como fala aqui, né? Que os Rubenitas, ali os Gaditas e os Manassés, eles tomaram posse de uma terra deleitosa também, e já encontraram paz naquela terra, porque vindo no deserto, lutando, sol escaldante, tudo, agora encontrariam paz. Então falou para que seus irmãos tenham paz. Eles eram guerreiros e fossem à frente dos seus irmãos agora, pois haveriam de conquistar a terra. Então, meus irmãos, vamos lá, na parte A terra de Canaã. Em Levíticos 26, dá-nos uma boa descrição da terra de Canaã, do ponto de vista desejável ao povo de Deus, como lugar de refrigério e abundância e segurança. Isso aí você lê lá em Levíticos 26, versos 4 e 5. No verso 6, fala de paz e descanso. No verso 7 e 8, vitória sobre os inimigos. Versículos 9 e 10, frutificação e estabilidade. Versículos 11 e 12 fala sobre comunhão perfeita com o Senhor. Obviamente, Canaã não é o tipo do céu, pois na terra havia inimigos, politeísmo e pecado que deviam ser desalojados. Realmente, quando chegaram naquela terra, tinha muita coisa que desagradava a Deus. Tanto que Deus fala para o povo dele não se misturar, não fazer acordo, todas essas coisas. A terra era boa, terra desejável, terra frutífera, estabilidade, tudo que eu falei, irmãos, Deus preparou a terra para a nação. Mas o que Deus pediu é o quê? Assim como ele falou com Abraão, veja o que Deus falou, Josué só conquistou porque ele foi obediente, seja obediente em tudo. Deus falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Por Abraão ter feito essas duas coisas no período de sua vida, Abraão foi próspero em tudo, ele foi abençoado, ele alcançou tudo aquilo que qualquer ser humano quer alcançar. Ele foi muito abençoado, demasiadamente. Deus o abençoou com toda sorte de bênçãos, não só espirituais, como materiais também. Então entendamos, irmãos, que a obediência, ela gera bênçãos sobre nossas vidas. Então nós queremos ter uma vida de paz e descanso, nós queremos refrigério, abundância, segurança, vitória sobre os inimigos, né? Frutificação, estabilidade, comunhão perfeita com o Senhor. Isso tudo nós alcançamos quando nós obedecemos a Deus. E o povo aqui, quando Josué fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele coloca ali como ponto de referência, como ponto de obediência, todas essas coisas. O povo não quer ser diferente do que Josué estava falando com sua boca que seria. Mas agora todos queriam a mesma coisa que ele, porque a bênção estava diante deles. Simplesmente, pelo fato da desobediência, a bênção podia escapar por entre os dedos, poderiam perder toda aquela terra. Mas como, o povo teve consciência, aqueles que estavam entrando na terra, no início tiveram consciência, quando Josué disse que ele e a casa dele serviriam ao Senhor, eles disseram, olha, longe de nós também queremos ser assim. Então a obediência é o caminho que nos leva a viver uma vida de bênção, de tranquilidade. Tudo que está aqui em Levíticos 26 que o povo queria era fruto de obediência. Tudo é fruto de obediência. Vamos na parte B. A conquista. Josué inicia a conquista da terra que mana leite e mel, dando ordem aos príncipes do povo. No verso 10 de Levíticos 20 de Josué. A cadeia de comando espiritual estava formada. Deus dá ordens a Josué. Verso 9. Deus dá ordem. Seja forte e corajoso. Este aos príncipes e este ao povo, versos 10, versos 11.
Este modelo continua válido entre o povo de Deus. Após 3 dias, cruzariam o Jordão e possuiriam a terra prometida. Passar a outra margem significava muito. Primeiro, o cumprimento das promessas de Deus. Depois, um novo modo de vida e descanso, após a vitória nas conquistas. Um novo líder foi reconhecido, versos 16 e 17. Josué foi reconhecido como líder. Eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenou faremos, e aonde quer que você nos enviar, iremos. Contudo, como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Então somente esteja com você o Senhor, seu Deus, como esteve com Moisés. Olha, irmãos, que interessante, né? A voz de Moisés era ouvida, e a voz de Josué também foi ouvida. As ordens de Moisés foram obedecidas, as ordens de Josué também agora são obedecidas. A palavra de ontem foi: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Está em Josué 3:5, né? Ele manda o povo se preparar, pois no outro dia a maravilha era tomar posse da terra. O Jordão se abre, o povo atravessa. É uma maravilha o que Deus fez para aquele povo. Desta forma se inicia a conquista da terra. Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Vamos ver isso em Josué 3:17. Para não ficar em minhas palavras, é bom sempre a gente estar lendo a Bíblia, acompanhando o texto bíblico, a narração bíblica. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Quer dizer, não molharam os seus pés, irmãos. Olha, Deus é tremendo. Deus promete e cumpre, né? Assim como Ele fez na vida de Abraão, Ele fez na vida de Israel, está fazendo em nossas vidas também. O sonho se tornou uma realidade. Na verdade, a promessa de Deus estava se cumprindo com a entrada em Canaã. Séculos haviam se passado desde que aos patriarcas fora prometido que seus descendentes herdariam a terra de Canaã, mas agora está à vista. Mesmo não sendo um fim em si mesmo, estar em Canaã representava uma conquista divina. Sempre gosto de pensar na sucessão de lugares que Deus coloca seu povo. O primeiro homem foi colocado no paraíso, Israel na terra que emana leite e mel, e a igreja será colocada no céu. Mas o melhor é estar em Cristo. Isso nos ensina, irmãos, que a obediência é o que vai nos garante um lugar no céu. A obediência sempre foi o ponto que Deus se referiu à humanidade, a todos, aos grandes reis. Quando o rei Saul estava lá, irmãos, fazendo sacrifício, porque antes das guerras, das batalhas, se ofereciam sacrifício. Samuel chega, irmão, é rejeitado aquele sacrifício e fala: olha, Deus não quer mais sacrifício, Deus quer obediência. A obediência, ela gera mudança em nós. E o que fez Israel alcançar naquele momento a bênção foi a obediência. O que fez todos serem abençoados foi a obediência. Porque Deus é fiel no trato. Deus, Ele fala, Ele cumpre. E o que Ele nos pede em troca é obediência. Independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, nós devemos obedecer a Deus em tudo, em todo tempo. A sua Canaã está diante de você. Só depende de você mesmo. Canaã estava diante daquele grande povo. Só dependia do grande povo. Pois Deus já havia feito a parte dele. Mas a parte agora do povo tinha que ser cumprida, tinha que ser exata. Obediência. Quando Josué disse: santificai-vos, ele está dizendo que santificar é separar. Separai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A maravilha era tomar posse da terra. Então nós devemos nos separar das coisas dessa vida, de tudo aquilo que nos atrapalha diante de Deus. Como Paulo falou, que nós não devemos nos embaralhar com as coisas desta vida. Então nós devemos obedecer a palavra de Deus em todo o tempo. Aleluia. Diz mais a palavra de Deus, na conclusão, que esta lição nos motive a ler, meditar e viver os princípios da palavra de Deus.
a respeitar os líderes de Deus, a começar pelos nossos pais, e que sejamos líderes, mas servos, autênticos, conquistadores na vida cristã. Entenda, irmão, que nós devemos, além de ser grandes líderes, também servos autênticos. Mostrar como se serve. Autenticidade é mostrar a veracidade daquilo. Como é ser servo de Deus? Porque ao mesmo tempo que nós somos líderes, nós também somos servos. Porque nós servimos ao Senhor de toda a terra. Então, querido irmão, querida irmã, que você tenha aprendido com este estudo, com este grande personagem da Bíblia, Josué, o conquistador de Canaã. Amém? Espero que você tenha gostado, espero que você entre em nosso canal, nos mande perguntas. Se tiver alguma dúvida, pode mandar em nosso canal da Igreja Nazareno do Bairro Açude, em Volta Redonda. Aliás, aqui quem vos fala é o pastor Júlio Stoduto. Meus amados, na semana que vem, nós vamos dar continuidade agora na parte 2. Olha como o assunto de Josué é grande e bom. Nós vamos falar sobre Josué, segredos espirituais do conquistador de Canaã. Nós vamos aprender muito mais, tá, irmãos, sobre Josué. Depois nós vamos falar sobre Débora, a juíza e profeta, que aí depois já fala sobre quando o povo de Israel esteve dentro da terra de Canaã, as coisas que ali aconteceram. Mas antes nós vamos falar sobre Josué, os segredos espirituais do conquistador de Canaã. Quais eram os seus segredos espirituais? De ter uma liderança bem-sucedida, de ser tão abençoado como Moisés foi também, amados. Então, sigamos aprendendo a lição em Cristo. Sejamos obedientes. E às vezes, olha, irmãos, a gente é igual criança, é difícil obedecer. Mas nós devemos ter consciência disso e todas as coisas. Que Deus te abençoe, meu amado, minha amada irmã. Que você tenha um ótimo dia na santa paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.